embora sejam eventos fisiopatológicos... agora que começou a gravar. Deixa eu começar de novo. Hoje nós vamos falar sobre, então, a farmacologia da farmacoterapia da ansiedade e da depressão. É um tema importante porque essas duas patologias, embora fisiopatologicamente diferentes, elas afetam estruturas diferentes do sistema nervoso central, até onde a gente sabe. Embora elas tenham essa fisiopatologia distinta, elas respondem aos mesmos fármacos. Então, no tratamento, que é um tratamento crônico, né, que é um tratamento prolongado, que normalmente demanda meses, no mínimo, né, pelo menos meses, mas muitas pessoas vão fazer uso dessas medicações de forma crônica ao longo da vida. E esses medicamentos, tanto os antidepressivos quanto os ansiolíticos, são medicamentos que mostram uma eficácia bastante interessante no tratamento desses dois transtornos mentais, tanto o transtorno depressivo como o transtorno de ansiedade. A gente vai ver que, embora a gente fale de depressão e ansiedade, eu quero dar para vocês uma noção mais ampla do que é esses transtornos. Eu vou gastar aí uma metade dessa aula falando para vocês um pouquinho mais sobre depressão e ansiedade. Pelo menos eu gostaria que vocês conhecessem os tipos e o que está acontecendo no cérebro do indivíduo ansioso. Qual é o problema? Né? Qual é a alteração fisiopatológica dentro do que a gente sabe, tá? Porque tanto para depressão quanto para ansiedade, a gente trabalha muito em cima de teorias. São propostas para justificar qual é a alteração bioquímica que acontece no cérebro que gera o transtorno de ansiedade e que gera o transtorno de humor, a depressão. Então, como são teorias, hipóteses, elas podem mudar no futuro, à medida que o nosso conhecimento sobre o sistema nervoso central avança. A gente tem sempre que lembrar que o sistema nervoso central é uma fronteira do conhecimento humano. Então, embora a gente conheça muito bem o funcionamento de outros órgãos e tecidos, no sistema nervoso central ainda tem muitos processos que a gente não compreende completamente, embora já tenhamos avançado muito. Então, vamos lá. Vamos começar falando dos transtornos de ansiedade. Gente, a ansiedade e todos os transtornos de ansiedade patológica são distúrbios do medo. O medo é uma das nossas emoções primárias, bastante importante para nossa evolutivamente, porque o medo nos faz tomar medidas de precaução, medidas preventivas. Então, sentir medo nos ajuda a nos preservar de situações de perigo, situações em que a nossa vida pode ser colocada em risco, situações em que a gente pode sofrer lesão. Então, à medida que você consegue, à medida que você vai crescendo e aprendendo quais são as situações que te oferecem perigo, você vai aprendendo a temê-las, a evitá-las, né? Então, o medo é uma emoção muito ligada à preservação. Só que ele não pode estar descontrolado. O medo descontrolado ele pode ser incapacitante, pode ser muito limitador para o indivíduo, e os transtornos de ansiedade patológica são transtornos do medo. Só para a gente começar, né? Vocês sabem a diferença entre medo e ansiedade? Porque não estão relacionados, mas não são a mesma coisa. Alguém aí tem uma ideia, gente? Qual a diferença de medo para ansiedade? Ó, vocês vão memorizar assim: medo é presente, ansiedade é futuro. Tá? Então, medo é uma emoção primária que vai desencadear um estado de alerta em resposta a uma situação externa definida e clara de ameaça física ou psicológica iminente. Então, ou seja, eu sinto medo do que está me assombrando agora, nesse momento, está na minha frente. Então, eu sinto medo de um ladrão que está invadindo a minha casa, de um assaltante que está me apontando uma arma, de um cachorro que está partindo para cima de mim.
de alguém que está me ameaçando fisicamente, de me agredir, disso eu sinto medo. De um inseto que está vindo na minha direção, de um rato, de uma barata, eu sinto medo de uma ameaça iminente, que está na minha frente, está acontecendo agora. Agora, gente, quando eu fico angustiado, preocupado, uma sensação difusa e vaga de apreensão, de tensão, eu fico preocupado, tenso, agoniado, pensando num perigo futuro. Eu estou tendo uma crise eu estou sentindo ansiedade. Então, por exemplo, eu estou dentro de casa, estou apreensivo com a ideia de sair da minha casa, com receio de ser assaltado, de alguém me apontar uma arma. Então, gente, eu não estou sentindo medo. Medo é uma emoção que eu vou experienciar caso eu saia e esse indivíduo me aponte de fato uma arma. Eu vou sentir medo de levar um tiro, de ser assassinado. Eu estou dentro de casa, apreensivo, tenso, preocupado com a ideia de que eu vou sair de casa e alguém pode me apontar uma arma. Essa sensação não é medo, é ansiedade. Porque ela é uma expectativa de perigo futuro. Ela pode dar sinais físicos? Pode. Eu posso ter uma frequência cardíaca, uma frequência respiratória aumentada, o coração pode acelerar só de pensar nesse perigo. Não necessariamente perigo, tá, gente? A ansiedade pode surgir em mim por conta da expectativa futura de um evento importante. Então, um atleta, ele vai experimentar ansiedade antes de uma competição muito importante para ele, como uma Olimpíada. Noivos, né? Especialmente a noiva, vai experimentar uma grande ansiedade nas vésperas do casamento, de uma grande cerimônia na qual ela é a protagonista e com a qual ela sonhou por muito tempo, o noivo também. Então, a ansiedade não necessariamente é uma expectativa de perigo. Essa apreensão pode ser fruto de uma expectativa de uma situação importante que vai ser vivenciada no futuro. A realização de uma prova importante, um vestibular. Aí eu queria perguntar para vocês, o estudante que está ansioso, apreensivo, pensando no vestibular, o atleta que está ansioso, pensando na competição, a noiva que está ansiosa, pensando no casamento, eles estão todos doentes? Eles estão todos com transtornos de ansiedade? Estão ou não? Vamos, gente. Mostra que tem alguém acordado aí, conversa comigo. Gente, para ser considerado um transtorno de ansiedade, é preciso que atinja níveis patológicos. Essa ansiedade que a gente experimenta durante determinados, na iminência de eventos importantes ou de perigos futuros, ela é uma ansiedade normal. Normal. Inclusive, vocês consideram a ansiedade uma sensação importante? Vocês veem algum lado positivo na ansiedade ou vocês acham que ela é uma sensação apenas negativa? Por que vocês acham que durante a evolução nós desenvolvemos essa sensação, essa apreensão, essa tensão difusa, vaga, diante da expectativa de um perigo futuro ou de um momento especial no futuro, de um momento importante? Alguém me fala aí, o que vocês acham? A ansiedade é sempre uma sensação negativa ou tem um lado positivo? Vocês veem alguma vantagem em se sentir ansioso na iminência de uma competição, de um casamento, de uma prova, no risco de um perigo futuro, uma briga, um desentendimento? Ela também pode ser positiva, porque uma pessoa que tem ansiedade, ela sempre se previne antes de acontecer, ela sempre está alerta, então isso pode ser um ponto positivo.
Perfeito, perfeito, exatamente isso. A ansiedade é positiva, embora as pessoas enxerguem a ansiedade como algo sempre negativo, mas não. A ansiedade, gente, é uma sensação motriz, ela é um motor para a gente sair da zona de conforto, sair da estagnação e nos prepararmos. Então, eu estou ansioso diante de uma prova que é muito importante para mim, essa ansiedade não me deixa ficar quieto vendo televisão. Ela me faz sentar ali, estudar e me preparar para essa prova. Eu estou ansioso diante de uma iminente competição como atleta, a ansiedade vai me gerar ali aquele desconforto, aquela necessidade de treinar, de me preparar para essa competição, para no dia eu estar confiante, eu estar preparado. Então, se a ansiedade me faz temer sair de casa porque pode ter um, um bandido na minha rua, eu posso tomar providência, eu posso instalar câmeras na entrada da minha casa para ver se está tudo tranquilo antes de eu sair. Então, a ansiedade ela faz a gente tomar medidas. Né? Eu vou ter uma conversa muito complicada com o meu pai, com a minha mãe, vou contar algo que eu sei que eles vão ficar muito chateados. Eu posso, a ansiedade que esse momento vai gerar pode me fazer com que eu prepare uma situação adequada para eu dar essa notícia. Aí eu chego e falo, mas eu já me preparei ali todo o terreno para minimizar os danos dessa notícia que eu vou dar. Então, a ansiedade, ela faz com que a gente se prepare para o momento. Então, ela é uma sensação positiva. A questão é que, assim como o medo, que é uma sensação importante, a ansiedade também é. Se o medo se descontrola, ele se torna incapacitante. Eu nem A pessoa congela, ela não reage diante de uma situação de perigo. Não é esse o medo que eu quero. Eu quero um medo que me ajude a me proteger. Não um medo que me congele e me deixe ali, inofensivo diante do perigo, indefeso. A mesma coisa com a ansiedade. Eu preciso de níveis de ansiedade que me preparem para o perigo, para o futuro, para esse desafio no futuro. Pode ser uma situação de perigo ou não. Mas eu não quero de maneira nenhuma uma ansiedade que também me incapacite. Um estado de preocupação, de tensão que me leve a uma situação, a uma sensação de agonia, de angústia constante. Essa ansiedade, gente, é patológica. Então, quando é que essa ansiedade se torna patológica, né? Quando há exagero na resposta emocional em intensidade e duração, levando a sofrimento psíquico e reverberando fisiologicamente nos tecidos. Então, quando é que o receio, né, o receio de ser assaltado na rua é um motivo para uma ansiedade normal? Sim. Só que se a expectativa desse assalto me impede de sair de casa, eu não dou mais conta de sair da minha casa, eu fico preso dentro de casa com medo desse assalto, não tenho a coragem de pôr o pé na rua, não, gente, já não é mais uma ansiedade normal, já é uma ansiedade patológica. Se eu penso na prova que eu tenho que fazer, e ao invés esse desconforto, essa apreensão que essa prova me gera, em vez disso me gerar vontade de estudar, de me preparar, e só de pensar nessa prova eu tenho taquicardia, minha boca seca, minha respiração fica ofegante, e aí eu começo a me sentir mal, eu não consigo me concentrar, não adianta querer estudar, não adianta querer ler, que eu não vou concentrar, não vou aprender nada, porque essa angústia está muito intensa, só de pensar que eu vou ter que fazer essa prova, não, já não é mais uma ansiedade que está me ajudando, é uma ansiedade que está me atrapalhando. Né? A noiva está ali pensando no casamento e acabou, ela não tem mais apetite, ela não consegue comer, ela está emagrecendo, ela está doente, a imunidade está baixando, o coração acelera, desmaia só de pensar no evento. Não, já não é mais uma ansiedade preparatória, positiva, é uma ansiedade que está gerando uma resposta emocional exagerada. Ou em intensidade, a pessoa desmaia, treme toda, transpira, chora só de pensar no que vai ter que enfrentar no futuro, ou em duração. É normal eu pensar assim, nossa,
daqui a pouco vai ter as VAs. Nossa, tem que estudar muito, e eu preciso tirar nota boa em tal e tal e tal matéria, aí já vem aquela sensação de apreensão, de tensão, né? Desse desafio que vocês vão ter que enfrentar daqui a pouco. Só que se ele durar o mês inteiro, intenso, aquela angústia, vou deitar, não consigo dormir. Tem um mês ainda para as provas, eu não consigo dormir, eu deito e vem na minha cabeça, prova, nossa, quero fazer prova, tem que estudar, tem que terminar os trabalhos. Essa resposta emocional de ansiedade duradoura, exagerada, é um sinal de transtorno da ansiedade. E aí ele vai reverberar psiquicamente, essa pessoa vai demonstrando fadiga, cansaço psíquico, e fisiologicamente, ela tem taquicardia, ela tem sudorese, ela tem tremor, ela tem insônia. São sinais de que esse transtorno passou dos limites. Vários sinais podem indicar a presença de ansiedade patológica. Principalmente a duração, tá, gente? Vocês vão ver que para a maioria dos transtornos de ansiedade, eu preciso de estar sentindo esses sintomas exagerados de ansiedade por pelo menos 6 meses. Mas eu quero que vocês vejam quais são os sintomas nucleares da ansiedade. Os sintomas nucleares da ansiedade, gente, são preocupação desmedida e medo. Então, o ansioso está constantemente preocupado e amedrontado. Preocupação e medo. E esse estado de preocupação e medo gera nele angústia, uma sensação desconfortável, uma agonia, um nó na garganta, um frio no peito, assim, uma sensação constante de angústia. Porque ele está o tempo todo exageradamente preocupado e exageradamente amedrontado. Então, preocupação e medo. Isso pode reverberar em fadiga, cansaço físico e emocional. Ele pode ter problemas de concentração, de memorização, dificuldade de dormir, clássico na ansiedade, na insônia. Pode ficar extremamente irritado, especialmente também porque está dormindo mal. Uma tensão muscular constante. Esse ansioso, que está sempre amedrontado e preocupado, ele está tenso, musculatura travada. Muitas vezes ele vai se queixar de dores de cabeça, cefaleias, mas provocadas por tensão muscular, dor nos ombros, dor no pescoço, porque ele é travado. Ele pode desenvolver compulsões, né, como, por exemplo, compulsões alimentares, inclusive. Esquiva fóbica. O que é esquiva fóbica? A gente é um comportamento defensivo. Você passa perto de uma pessoa que está patologicamente ansiosa, ela já faz um movimento de defesa, instintivamente, como se ela estivesse sendo atacada. E aí você até estranha, né, que a pessoa está se afastando. E ela já se afasta meio amedrontada, porque às vezes a sua presença perto dela, ela já entende como algo perigoso. E os ataques de pânico são sensações de terror, normalmente provocadas pela sensação de que vai morrer a qualquer momento. Sensação de morte iminente, gera ataques de terror, que são os ataques de pânico. Então tá vendo que esse quadro, esse distúrbio de ansiedade, ele provoca uma grande bagunça no sistema nervoso central do paciente. Muito, muito fica prejudicado. Aqui só 2 livros, tá? Para quem gostar de literatura. A Angústia, do Graciliano Ramos, e O Processo, de Franz Kafka. Esse aqui é um personagem que cometeu um crime, e aí ele entra num quadro de ansiedade tremendo, por receio de ser descoberto. Esse aqui é o cara que está tentando, está preso a uma situação burocrática que ele não consegue resolver, e ele vai ficando até mais do que ansioso, né? Ele vai enlouquecendo dentro dos trâmites burocráticos que ele precisa passar. Vou pular isso aqui de neurobiologia do medo, que eu dou na pós-graduação. Só quero que vocês saibam que nós temos um sistema no nosso cérebro para processar a emoção do medo e da ansiedade. E uma estrutura central nesse processo, e é a estrutura que estará alterada nos transtornos de ansiedade, é a amígdala. A amígdala é essa pequena porção aqui, ó, do sistema límbico,
que é as estruturas do nosso cérebro que processam as emoções. Eu tenho a amígdala, hipocampo e o giro do cíngulo. Esse é o giro do cíngulo. Ambos são bilaterais, tá vendo? Eu tenho nos dois hemisférios, ó. O giro do cíngulo no hemisfério direito e no esquerdo, tálamo no direito e no esquerdo, hipocampo no direito e no esquerdo, e amígdala no direito e no esquerdo. Então, a amígdala é uma estrutura límbica central na gênese do medo e da ansiedade. Tá? Então, quando a gente sente medo, é essa região que está estimulada. Quando eu tenho medo patológico e ansiedades patológicas, quando eu tenho transtornos de ansiedade, hoje a gente sabe que o problema está aqui, ó, em uma excitação excessiva da amígdala. Então, como ela é responsável pela gênese do medo e da ansiedade, quando ela está muito estimulada, o medo e a ansiedade ficam patológicos, ficam exagerados. Então, é essa estrutura do nosso sistema límbico que está aí no centro dos transtornos de ansiedade, até o que a gente sabe no momento. Então, gente, quando a amígdala está excessivamente estimulada, está sobrando na amígdala glutamato, que é um neurotransmissor excitatório. E está faltando na amígdala serotonina. Serotonina inibe a amígdala. Então, quando eu tenho glutamato estimulando a amígdala, eu sinto medo. Quando eu tenho serotonina inibindo a amígdala, o medo diminui. Então, aqui são várias imagens mostrando para vocês que a amígdala faz várias conexões do sistema nervoso. Então, ela pode estimular o córtex frontal, gerando sensações de medo, de pânico. Ela pode estimular aqui o locus ceruleus, provocando taquicardia, levando à liberação de noradrenalina no coração. Ela estimula o hipotálamo, aumentando a sensação de desconforto, de transtorno de humor, e por isso ela pode, inclusive, levar à depressão como uma comorbidade. Ela pode aumentar os níveis de cortisol no corpo, deixar o nosso corpo com esse hormônio que gera fadiga, né? Fadiga física e mental. Ela pode estimular diretamente esse núcleo que libera dopamina. Isso pode gerar uma falsa sensação de sufocamento, porque ela está aqui fazendo uma conexão direto com um centro que controla a respiração. Então, por isso que o ansioso, durante uma crise de ansiedade, ele tem sensação de sufocamento, porque esse núcleo parabranquial fica inibido pela amígdala. Ela tem conexões diretamente com o hipocampo, que é responsável pela memória, pela memorização e pelo humor. Então, por isso que ao interagir com o hipocampo, o transtorno de ansiedade também, ao inibir o hipocampo, quando a amígdala está muito estimulada, ela pode inibir o hipocampo. Inibindo o hipocampo, ela dificulta a memorização e ela também pode gerar o transtorno depressivo comórbido com a ansiedade. Então, é muito comum que o ansioso acabe desenvolvendo também o transtorno depressivo. A amígdala também é capaz de estimular o hipocampo, gerando memorização do medo e gerando trauma. Então, por exemplo, durante uma situação traumática, uma violência extrema, a pessoa sente muito medo. Então, a amígdala fica muito estimulada. E aí ela estimula o hipocampo, porque o hipocampo cuida de memorização. E ao estimular o hipocampo, o indivíduo memoriza aquele trauma. Fica gravado profundamente na memória daquele indivíduo. E aí ele vai levar para o resto da vida aquela carga emocional do trauma, porque ficou gravado na memória. Vocês vão ver que o trauma ele é uma memória diferente das outras. Por que diferente? Porque a gente pode voltar lá na época que quando você lembra do evento traumático, essa memória fica gravada tão intensa no seu sistema nervoso central
que a lembrança te faz voltar naquele momento. Então, o indivíduo ele tem uma sensação que ele está revivendo aquela situação outra vez. É como se a mulher estivesse sendo estuprada outra vez. É como se ela estivesse presenciando aquele assassinato, ou aquela violência, aquele espancamento outra vez. Então, essa memorização do trauma é a origem de um dos transtornos de ansiedade, que é o transtorno de estresse pós-traumático. Olha, a amígdala também estimula a substância cinzenta, gerando sensação de defesa, tensão e também até mesmo diminuindo a percepção de dor. O que está acontecendo na amígdala de uma pessoa que tem transtorno de ansiedade? Eu já falei, né? Glutamato demais. Excesso de glutamato estimulando a amígdala. Essa amígdala muito estimulada, como ela origina um medo, ela vai gerar um medo exagerado, porque ela está muito estimulada. O que eu preciso fazer com essa amígdala muito estimulada? Eu preciso deprimi-la. Porque se ela ficar muito estimulada, o medo vai ficar exagerado, o indivíduo vai desenvolver pânico e fobias, né? Transtornos do medo. E a preocupação também fica exagerada, o indivíduo sente um sofrimento, uma agonia, uma angústia, uma expectativa apreensiva muito exagerada, e ele pode desenvolver obsessões e compulsões, como o transtorno obsessivo compulsivo. Então, gente, como é que a gente faz para reduzir o estímulo excessivo nas regiões do cérebro que geram preocupação e medo? A gente tem que inibir essas áreas. Como eu já disse para vocês, a serotonina é uma inibidora de amígdala. Então, quanto mais serotonina eu libero na minha amígdala, mais a amígdala fica inibida, eu reduzo a preocupação e reduzo o medo. Já o GABA também é um inibidor da amígdala. Nós estudamos o GABA na aula passada, né? O GABA é um depressor do sistema nervoso central, então ele também deprime a amígdala e diminui a sensação de medo. Por isso, quando eu estou tendo um ataque de pânico, chego no hospital e tomo uma medicação GABAérgica, um agonista do GABA, que a gente viu na aula passada, quando eu tomo essas substâncias, elas agem na minha amígdala e diminuem a minha percepção de medo. Diminui a minha sensação de medo, diminui a minha preocupação. E por isso que logo após usar um benzodiazepínico, uma droga Z, são agonistas do GABA, a minha crise de ansiedade reduz, porque inibe a amígdala. Então, os agonistas do GABA, eu vou usar na crise de ansiedade. No tratamento crônico, eu vou usar substâncias que aumentam serotonina na amígdala. Quanto mais serotonina na amígdala, mais inibida ela fica, menos medo e menos preocupação eu sinto. Deixa eu só vou mostrar para vocês, tá, gente, os 6 tipos de transtorno de ansiedade que existem. Transtorno de ansiedade de separação, tá, comum em crianças, quando se mudam, se afastam dos avós, de amigos, ou quando um dos pais vai trabalhar ou se separa, vai morar em outra casa, a criança pode desenvolver transtorno de ansiedade de separação. Transtorno de ansiedade generalizada é o transtorno mais comum, quando a pessoa relata por mais de 6 meses aquele estado que eu falei para vocês, de preocupação e de medo exagerados, uma resposta emocional exagerada, gerando sofrimento psíquico. Mas tem que ser por pelo menos 6 meses, tá? Tem gente que está uma semana agoniada, dormindo mal, porque está com algum problema, já acha que está com um transtorno de ansiedade. Não, gente, ele precisa durar, esse sofrimento psíquico precisa durar, estar presente há pelo menos 6 meses, para que eu considere o paciente com um transtorno de ansiedade. Se durar menos que isso, eu vou considerar uma ansiedade normal. Pânico com ou sem agorafobia, que é a síndrome, o ataque de pânico com ou sem medo de locais públicos. Depois o indivíduo que tem ataques de pânico eventuais, mas ele não tem medo de sair de casa, de estar em ambientes públicos. Já o pânico com agorafobia, a pessoa tem pavor de se ver em ambientes desconhecidos, cheios de gente, onde ela se sente desprotegida.
Então, o pânico com a agorafobia, o paciente acaba se isolando, né, ficando dentro do quarto, ficando dentro de um lugar onde ele se sente seguro. O transtorno de ansiedade social é o medo de falar em público, é o medo de se expor, é o medo de ser julgado. Essas pessoas têm muita dificuldade de liderar, de falar em público, de aparecer. Alguns quadros mais intensos, a pessoa nem come em público, porque ela tem medo de estar sendo observada. Ela vai ficando apreensiva, desconfortável com a ideia de que estão olhando como ela come, criticando. Então, essa pessoa que tem transtorno de ansiedade social, ela não consegue lidar com o julgamento do outro. Então, ela também, porque ela fica muito preocupada, muito ansiosa com a ideia de que está sendo julgada por outras pessoas. Também gera isolamento social. Nunca vai poder ser professor, né? Uma pessoa que tem transtorno de ansiedade social. Lidar com o público, ficar diante de um grupo de pessoas. Transtorno do estresse pós-traumático, que também é um transtorno de ansiedade provocado, pessoal, por um trauma vivido no passado. E aí, como eu disse para vocês, os traumas violentos, eles ficam muito gravados na memória. E aí o indivíduo volta a eles com muita vivacidade. Não é uma simples lembrança. É como se o indivíduo fosse transportado de volta para aquele momento e vivesse aquilo de novo. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, uma mulher que desenvolve transtorno pós-traumático, de estresse pós-traumático após um estupro. Às vezes ela passa por qualquer situação, às vezes passa um homem por ela com um perfume que lembra o estuprador. Ela revive o estupro, mas não revive como se ela estivesse só lembrando, é como se ela estivesse sendo estuprada outra vez. Depois que ela passa por essa situação, ela tem que tomar banho, ela tá em crise de choro, de desespero, por quê? É como se ela tivesse vivido de novo. Então, o transtorno de estresse pós-traumático, ele é enlouquecedor. E a pessoa fica revivendo o trauma, como se ele estivesse acontecendo outras vezes. E ele não dá sossego nem dormindo, tá? A pessoa tem pesadelos em que, durante o sono, ela revive momentos daquele evento traumático outra vez. Muito comum também esse transtorno em pessoas que vão para guerras, veem horrores lá em guerras, e aí voltam com esses transtornos. Os Estados Unidos, que estão sempre envolvidos em guerra, né, tem muitos problemas com isso daqui, ó, com pessoas, né, com norte-americanos que vão para essas guerras e soldados e voltam com transtorno de estresse pós-traumático. E por fim, TOC, transtorno obsessivo compulsivo, em que o indivíduo acredita, ele adquire uma ideia falsa, uma ideia absurda, como, por exemplo, se ele pisar em linhas, ele vai ter azar, ou algo ruim vai acontecer com ele, ou se ele não checar 10 vezes se o gás está fechado, o gás vai explodir e a casa dele vai pegar fogo. Então ele adquire uma ideia absurda, e essa ideia absurda gera um comportamento estereotipado, compulsivo. Então esse é o transtorno obsessivo compulsivo. Uma ideia absurda que gera um comportamento estereotipado. Então, uma obsessão, por exemplo, de que tudo à minha volta está contaminado, está coberto de bactérias e fungos e organismos patogênicos. E aí esse indivíduo ele desenvolve um comportamento estereotipado. Ele usa luvas, ele evita o toque em outras pessoas ou em superfícies, ele não abre maçanetas, ele lava a mão ou toma banho inúmeras vezes por dia. Então, o transtorno obsessivo compulsivo é também um transtorno de ansiedade, mas bem diferente dos outros, tá? Inclusive, é o mais difícil de tratar. É o que menos responde ao tratamento padrão, ou seja, aumentar a serotonina na amígdala para inibir a amígdala e diminuir o medo, funciona com toda essa turma aqui, mas funciona muito mal para o transtorno obsessivo compulsivo. Aqui eu falo um pouco mais aprofundado sobre cada um desses transtornos. Isso aqui é um curso de pós-graduação que eu dou, eu gosto de usá-lo para falar desses transtornos com vocês, mas não dá tempo, né? Na pós-graduação eu faço isso aqui em 20 horas. Então, com vocês, a gente tem
1h50. 1h40, né? Então, depois eu vou deixar para vocês aqui falando sobre um pouquinho dos transtornos obsessivos compulsivos. E vamos para depressão. Cadê? Eita. Peraí, parece que não tem depressão nesse aqui, não. Não tem. Deixa eu achar aqui meus slides de depressão, gente. Só. Tem alguma dúvida sobre o que a gente falou de ansiedade enquanto eu baixo ali o arquivo? Não, cuidado, viu, Giovana? Os transtornos de ansiedade precisam de tempo. Eu preciso de um tempinho para diagnosticá-los. Quero mostrar alguns aqui para vocês enquanto eu abro esse negócio. Existe um manual para a gente diagnosticar os transtornos de ansiedade. Então, por exemplo, o transtorno de ansiedade generalizada, né, que é muito comum. Então, ansiedade e preocupação excessivas com sintomas físicos, né, fadiga, tremor, irritabilidade, tensão, por pelo menos 6 meses. O transtorno do pânico, né, é um surto abrupto de medo, que ele vai durar alguns minutos, mas no qual o paciente tem algumas sensações que estão ligadas a uma percepção iminente de morte, ou de risco iminente de morrer. Então, o paciente vai apresentar palpitação, taquicardia, tremor, sudorese, sensação de asfixia, de sufocamento, que são típicas, né, de um ataque de pânico. As fobias podem ser, por exemplo, uma fobia social, um medo de falar em público. A pessoa pode até, inclusive, desenvolver mutismo, a gente já fica muda, ela não fala, trava, não sai uma palavra da garganta. E ela pode ter fobias específicas também, medos não justificáveis. Por exemplo, um medo exacerbado de barata, de lagarta, que são insetos que não vão provocar nenhum mal, e a pessoa tem uma reação de medo muito exagerada, né? Por exemplo, medo de voar, a pessoa não consegue entrar num avião, não consegue subir uma escada, porque tem medo de altura. Esse medo exagerado também são transtornos de ansiedade, são fobias. O estresse pós-traumático, que eu acho um dos mais tristes, tá? A pessoa ela revivencia o trauma, então, na verdade, ele é um transtorno que atormenta a pessoa. Muitos indivíduos com estresse pós-traumático acabam se tornando depressivos, acabam tentando o suicídio, porque não toleram, não aguentam viver com essa memória recorrente e difícil do trauma. A gente chama isso de experiência dissociativa em flashback. Era esse termo que eu queria lembrar. A pessoa volta no passado, é como se ela fosse lançada naquele momento de novo e vive aquela situação de novo, a ponto de se sentir sujo, de se sentir, por exemplo, um cara que foi para a guerra, ele se sente sujo de sangue de novo, ele sente o cheiro daquele local onde ele estava, e ele tem que tomar banho, enfim, é um transtorno muito intenso. Vamos aqui. Deixa eu ver se aqui eu tenho depressão.
O tratamento, existe tratamento farmacológico, só que também existe tratamento existe tratamento farmacológico, só que também existe tratamento psicoterápico. E os estudos mostram que a psicoterapia ajuda muito no sucesso da terapia farmacológica. Então não é só fazer uso dos medicamentos sozinhos, não. A psicoterapia intensifica muito a qualidade do tratamento. Inclusive, intensifica os efeitos dos fármacos. Então, vamos lá. Vou falar rapidamente sobre depressão, tá, gente? Depressão é transtorno de humor. Então, no depressivo, o que está acontecendo? No depressivo, ele começa a apresentar um humor embotado, persistentemente triste, pessimista, sem esperança, e ele é muito desmotivado. Por que ele é desmotivado? Porque ele não sente mais prazer. Então, as coisas que antes provocavam prazer nele, agora já não provocam mais. Ele já vai perdendo a vontade de fazê-las. Então, por exemplo, aquele cara que brigava com a esposa, fazia o dia todo para jogar o futebol dele em um determinado dia à noite. De repente, ele começa a não ir mais. E ele se perguntar, mas por que você não está indo? Ele foi, não, nada não. Quero não. Então, até as coisas que ele mais gostava de fazer vão perdendo a graça. Então, o depressivo, ele adquire esse humor triste, ele é pessimista, ele sente muita culpa, porque ele acha que ele é uma pessoa inútil, que a vida dele é muito sem motivo, é muito sem razão, e aí ele vai adquirindo esse comportamento cada vez mais pessimista. E esse pessimismo pode levá-lo até a perder a vontade de viver, que é quando os depressivos começam a desenvolver pensamentos suicidas e a planejar o seu suicídio. Então, a depressão é um transtorno terrível que envolve muita culpa, envolve muito pessimismo, expectativa de que nada vai melhorar, de que nada vai dar certo, de que o que está ruim agora vai continuar ruim. O depressivo, ele perde essa percepção de vida que a gente tem, de que as coisas boas passam e as ruins passam também. Então a gente vive momentos maravilhosos que passam. E a gente vive momentos terríveis também que passam. Então tudo passa. O depressivo, ele perde essa percepção e ele vai ficando pessimista. Então na cabeça dele, essa situação ruim que ele está sentindo agora é para sempre. E no máximo que vai acontecer é ela piorar. Ele não vai ficar bem de novo nunca mais. E aí isso vai deixando ele cada vez mais desmotivado, cada vez mais isolado. A depressão, gente, já se transformou na principal causa de incapacitação no mundo. É o principal motivo de afastamento do trabalho no planeta. Esperava-se, né, já isso no início dos anos, na segunda década desse século, né, a partir de 2020, ela se transformasse na doença preponderante aí no mundo e se transformou. Então, hoje é o principal problema de saúde pública do mundo, os transtornos depressivos. Deixa eu falar. Causas, né? Assim como a ansiedade, traumas podem levar à depressão. Assim como a ansiedade, a depressão tem uma base genética muito forte. Um ambiente estressante, uma rotina estressante, pesada, pode levar à depressão. Patologias como câncer, próprios transtornos de ansiedade podem levar à depressão, assim como os transtornos depressivos podem levar à ansiedade. Neuroticismo, gente, não é um indivíduo depressivo, mas ele tem alta tendência de se tornar. Quem é o neuroticismo? Quem é o neuroticista, né? É aquela pessoa que tem como traço de personalidade a negatividade. Então não é que ele é depressivo, mas é um traço da personalidade dele ser negativo. Então é aquela pessoa que te dá desânimo. E o neuroticista, ele acaba sendo isolado socialmente porque ninguém tolera. É aquela pessoa que quando ela chega no grupo, ela pesa o grupo. Tá todo mundo fazendo um projeto, imaginando uma coisa, uma festa, ela vem com vários motivos para não fazer. Vários motivos de por que não vai dar certo.
Então, ela é uma pessoa que ela é naturalmente pessimista e ela acaba se tornando muito desagradável. Ela é o oposto do extrovertido, que é aquela pessoa que chega e alegra o grupo. Aquela pessoa para cima, com um astral muito positivo, muito bom. Você conta um projeto para ele, tô pensando em pintar meu cabelo de azul. O extrovertido é aquele que fala, nossa, vai ficar show, faz mesmo, vai ficar massa, vai ficar diferente, isso aí, se der certo você muda a cor, você corta, não preocupa não. Então, o extrovertido é aquela pessoa positiva, o neuroticista é o oposto. Mas não é que ele é depressivo, mas ele tem maiores chances de se tornar. Porque ele já tem um pezinho nessa negatividade, nesse pessimismo, que são características do depressivo. Os tipos de depressão, tá, gente? A depressão mais comum é o transtorno depressivo maior. Para eu ter esse transtorno, eu tenho que me mostrar com um humor deprimido, sem esperança, choroso, e tenho que estar desmotivado, sem prazer, sem vontade de fazer as coisas. Pelo menos isso. Esses dois sintomas são obrigatórios. E eu preciso senti-los a maior parte do dia, quase todos os dias, por pelo menos 2 semanas. Então, para eu diagnosticar a depressão maior, é mais rápido do que a ansiedade. A ansiedade eu tenho que me mostrar 6 meses agoniado para eu considerar que já estou com um transtorno. A depressão não, basta 2 semanas nesse quadro desmotivado, sem vontade, humor triste, choroso, pessimista, já são sinais de que um transtorno depressivo pode estar se instaurando no seu sistema nervoso. O depressivo é muito julgado, gente, por conta desse detalhe aqui, ó. É triste na maior parte do dia, quase todos os dias. As pessoas confundem isso. O leigo entende que o depressivo é triste todo dia, o tempo inteiro. Isso não é verdade. O depressivo ele é triste a maior parte do dia, quase todos os dias. Significa que a pessoa pode ter tido uma semana miserável, triste, desmotivada na segunda, na terça, na quarta e na quinta, na sexta. Aí uma sexta-feira um amigo força a barra, fala, fulano, vamos sair comigo, vamos para um barzinho. Nesse dia, talvez ele esteja menos, ou no final do dia, ele esteja menos depressivo. Aí vem ali uma pequena motivação. Ele vai no barzinho com um colega, posta uma foto no Instagram, todo mundo que vê essa foto vai falar, aí ó, depressivo, coisa nenhuma. Tá no barzinho bebendo, conversa fiada. Então não, gente, o depressivo não significa que ele está o tempo todo chorando, que ele está o tempo todo triste, o dia inteiro, todos os dias. Ele pode ter dias que ele está bem, e ele pode ter momentos do dia em que ele está melhor. Tem depressivo que o transtorno é mais intenso de manhã. Para ele é uma luta sair da cama. Ele não tem vontade de levantar, de começar o dia. Tem gente que começa o dia normal. A depressão dele é no fim de tarde. Começa a escurecer, vira noite, ele fica péssimo. Então, a depressão ela pode ter momentos do dia em que ela se intensifica e ela não vai acontecer todos os dias, o tempo todo. Só no indivíduo melancólico mesmo, que é aquele que já está em um estado depressivo muito profundo. O transtorno depressivo persistente, gente, é o transtorno depressivo maior que durou mais que 2 anos. Então, se eu tenho mais de 2 anos nesse estado de humor triste e desmotivado, aí eu já sou um depressivo com distimia. É uma depressão persistente, crônica, dura mais que 2 anos. O transtorno disruptivo de desregulação do humor é a depressão em crianças. E aí, cuidado, tá? A criança depressiva não é triste. A criança com esse transtorno depressivo é irritada. É uma criança explosiva, que tem ataques de raiva. Uma criança muito difícil de lidar. Muitas vezes as crianças que têm esse transtorno acabam em hospitalização psiquiátrica. Os pais não conseguem lidar com esse transtorno em casa. A criança depressiva é constantemente zangada, constantemente irritada e agressiva. Transtorno disfórico pré-menstrual é a TDPM, que é mais que uma TPM normal, tá? TPM é uma síndrome com vários sintomas de desconforto que a mulher experimenta próximo da menstruação. No transtorno disfórico, ele já é uma síndrome depressiva.
Aqui, o estado emocional da mulher está profundamente alterado e ela precisa de medicação antidepressiva todos os meses antes de menstruar. Então, ela vai precisar tratar, porque é uma sensação de... As mulheres que têm o transtorno disfórico, não é uma simples TPM, elas relatam estar à beira de enlouquecer. A sensação que elas têm é que elas estão no limite das suas forças, das suas capacidades mentais. E que elas estão perto de perder o controle emocional. Então, isso não é uma simples TPM, é um transtorno disfórico pré-menstrual. É uma síndrome depressiva, precisa de tratamento. Substâncias químicas podem levar à depressão, inclusive alguns medicamentos, como os glicocorticoides, usados cronicamente. E outras condições médicas, câncer, doenças que provocam dor crônica, como a fibromialgia, podem levar a quadros depressivos. Tá? Tumores da adrenal com produção excessiva de cortisol pode levar a estados depressivos. Então, eu tenho vários tipos de depressão, adoraria poder falar deles com mais detalhe. Mas, enfim, o que está acontecendo no cérebro do depressivo e o que está acontecendo, depois dessa longuíssima introdução, o que está acontecendo no cérebro do depressivo e no cérebro do ansioso? Os níveis de serotonina na amígdala estão baixos no ansioso e os níveis de noradrenalina também estão baixos no cérebro do ansioso e do depressivo. Está faltando, gente, noradrenalina e serotonina. Como é que a gente descobriu isso? A gente descobriu isso na prática. Quando essas pessoas usam medicações que aumentam a quantidade de serotonina e aumentam a quantidade de noradrenalina, elas melhoram o humor, ficam mais alegres, melhoram a motivação, passam a sentir prazer de novo, reduzem o medo, reduzem a preocupação e até diminuem a dor, um tipo específico de dor, a dor neuropática, que é uma dor intensificada, é uma dor desproporcional. O que é a dor neuropática? Eu olho a lesão, só que a dor que o indivíduo me relata é muito mais intensa do que aquela lesão ali provocaria. Então, é possivelmente uma dor provocada por disfunção do sistema nervoso, porque ela não é proporcional à lesão, ela é exagerada. Então, essas medicações que aumentam serotonina e aumentam noradrenalina, elas deprimem a amígdala, diminuindo a sensação de medo e preocupação, porque no ansioso a amígdala está muito estimulada, e elas estimulam o hipocampo, melhorando o humor e aumentando a motivação. Na medula espinhal, elas reduzem a dor neuropática, essa dor exagerada. Então, qual é o mecanismo de ação de todos os antidepressivos? Aumentar a quantidade de serotonina e de noradrenalina. Nas sinapses, eu quero que o neurônio libere serotonina na amígdala para tratar a ansiedade e no hipocampo para tratar a depressão, e quero que o neurônio noradrenérgico libere noradrenalina e que a quantidade dela na fenda sináptica fique alta por mais tempo, tanto na ansiedade, ali na amígdala, e nas áreas do córtex, que controlam a preocupação, quanto na depressão, aumentar os níveis de noradrenalina no hipocampo. Isso aqui, gente, nós não sabíamos que esses neurotransmissores estavam relacionados à depressão e à ansiedade. Foi na prática mesmo. Os indivíduos começaram a tomar substâncias, os voluntários, que aumentavam serotonina e noradrenalina, e eles começaram a demonstrar um humor mais positivo e reduzir a preocupação. Aí que eles pensaram, então se eu aumentar a serotonina e aumentar a noradrenalina no cérebro, eu trato depressão e trato ansiedade. Por isso que os fármacos que fazem isso são chamados de antidepressivos e ansiolíticos. Por quê? Porque eles tratam as duas patologias ao mesmo tempo. Se eu tiver uma crise de ansiedade, eu vou precisar usar uma agonista do GABA, um medicamento depressor do sistema nervoso central, para tratar a crise.
Mas para tratar a ansiedade cronicamente ao longo dos meses, e para tratar a depressão cronicamente ao longo dos meses, eu preciso de medicações que aumentem serotonina e que aumentem noradrenalina no meu cérebro. E aí nós temos medicações que fazem isso? Temos. Temos medicações que aumentam só serotonina, são antidepressivas e são ansiolíticas, e temos medicações que aumentam serotonina e noradrenalina, os dois juntos, o que também é antidepressivo. Até mais poderoso, né, gente? Antidepressivo e ansiolítico, porque eu estou aumentando as duas, é o meu objetivo. Eu posso aumentar só uma ou posso aumentar as duas. Vamos conhecer essas medicações? Apresentar para vocês aquelas que são consideradas até o momento a primeira escolha para tratar depressão e ansiedade cronicamente. Quem são eles? Os inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Fluoxetina, paroxetina, sertralina, citalopram e escitalopram. Vamos ver o que esses medicamentos fazem? Ó, o que esses medicamentos fazem, gente? Quando o nosso neurônio libera serotonina na fenda, a serotonina é reaproveitada, ela é recaptada e volta para dentro do neurônio. O que esses antidepressivos fazem? Eles bloqueiam o recaptador de serotonina. Então, o que vai acontecer quando eu uso esses medicamentos? O recaptador fica bloqueado. Então, meu neurônio libera serotonina na fenda e ela fica por mais tempo estimulando o neurônio pós-sináptico. Então, eu prolongo os efeitos da serotonina. Então, esses 5 medicamentos que eu acabei de citar para vocês, fluoxetina, sertralina, paroxetina, citalopram e escitalopram, bloqueiam o recaptador de serotonina. Então, a serotonina no cérebro é liberada e fica na fenda por muito mais tempo, porque o recaptador dela está bloqueado. Isso gera uma estimulação serotonérgica prolongada no cérebro, melhorando o humor. Então, vamos vê-los aqui, ó. Cadê? Esses são os principais medicamentos para abordagem da depressão e da ansiedade. Citalopram, escitalopram, fluoxetina, paroxetina, sertralina. Medicamentos muito bem tolerados, tá? Na teoria, muito bem tolerados. Podem provocar algum desconforto gastrointestinal e podem reduzir a libido. Isso é um problema especialmente para os homens, tá? Com o homem, pessoal, vocês vão ter 2 problemas. Primeiro, que o homem demora muito a aceitar que ele tem um transtorno psicológico, que ele é depressivo, que ele tem uma fragilidade psicológica, especialmente esse homem mais antigo, com uma criação mais machista. Quando ele aceitar, se você disser para ele que o medicamento que trata a depressão vai diminuir a libido, ou seja, pode provocar impotência temporária, né? Só enquanto está tomando o medicamento, mas pode provocar, ele não toma de jeito nenhum. Então, isso é uma dificuldade, especialmente com esse homem mais antigo. Já é uma luta fazer esse machista entender que ele tem fragilidade emocional também, que ele está depressivo. E nesse homem mais machista, a virilidade está no centro da existência dele. Se você disser que ele vai perder isso, acabou, esquece, não toma. Então tem que explicar que pode haver uma redução da libido, que não necessariamente vai acontecer com todo mundo. E se acontecer, quando parar de tomar a medicação, ela passa, tá? Não vai ficar permanentemente com a libido reduzida ou impotente. Enfim, precisa tentar convencer esse paciente a fazer uso da medicação. Essas são as fluoxetina, citalopram e escitalopram, sertralina e fluoxetina, tá? Se você olhar nas bulas deles, eles têm indicação tanto para tratar depressão, depressão com ou sem ansiedade, toque, transtorno depressivo pré-menstrual,
TEPT, que é o transtorno do estresse pós-traumático, fobias. Então, todos os transtornos vinculados à depressão e à ansiedade são tratados por esses medicamentos como primeira escolha. Então, recebi um diagnóstico de depressão. Com qual medicação eu começo a me tratar? Com um inibidor seletivo da recaptação de serotonina. Esses 5 fármacos que vão impedir que a serotonina seja recaptada, volte para o neurônio, porque bloqueia o recaptador de serotonina. Hoje em dia, nós temos uma classe mais moderna, os inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina, por isso que é IRSN, inibidor da recaptação de serotonina e noradrenalina. Quem são eles? Duloxetina e venlafaxina. Então, eles aumentam a quantidade de serotonina e noradrenalina na fenda. Como? Deixa eu mostrar só mais essa classe aqui para vocês. Ó, tá vendo que eu mostrei para vocês que aquela primeira classe bloqueia o transportador de serotonina, que a gente chama de SERT. SER de serotonina, T de transportador. Então, aqueles fármacos vêm e bloqueiam o transportador. Então, a serotonina é liberada e fica na fenda, estimulando o cérebro por mais tempo. Por isso que o humor melhora e a preocupação diminui, porque inibe a amígdala e estimula o hipocampo. Essa classe que eu acabei de mostrar para vocês, os inibidores seletivos da recaptação de serotonina e noradrenalina, eles bloqueiam a recaptação de serotonina, só que no neurônio que produz noradrenalina, eles também bloqueiam a recaptação de noradrenalina. O recaptador de noradrenalina é chamado de NET, transportador de noradrenalina, por isso NET. Então, quando a noradrenalina é liberada, ela não é recaptada, porque os inibidores, a duloxetina e a venlafaxina, bloqueiam. Então, a noradrenalina fica mais tempo na fenda, fica mais tempo estimulando o neurônio pós-sináptico, e com isso você vai obter efeito antidepressivo, ansiolítico e ainda reduz a percepção de dor. Essas que eu acabei de apresentar para vocês são os mais modernos fármacos para tratar a depressão. Muito bem tolerados e os mais modernos fármacos para tratar a ansiedade. Venlafaxina e duloxetina. Por que mais modernos e completos? Porque eles não bloqueiam apenas a recaptação de serotonina, eles também bloqueiam a recaptação de noradrenalina. Então, os 2 neurotransmissores são aumentados no cérebro. E o efeito antidepressivo e ansiolítico é mais pleno, e eu consigo até efeito analgésico. Com esses daqui, ó, que só bloqueiam a recaptação de serotonina, eu tenho excelente efeito antidepressivo e ansiolítico, mesmo eles bloqueando apenas a recaptação de serotonina. Tá? São fantásticos, antidepressivos e ansiolíticos. O problema é que eles não são analgésicos. Porque para ser analgésico, eu preciso bloquear a recaptação de serotonina e de noradrenalina. Então, esses aqui são analgésicos, porque bloqueiam a recaptação dos 2. Já a primeira classe, a primeira escolha, não é analgésica, tá? Porque ela só bloqueia a recaptação de serotonina, não bloqueia a transmissão da dor neuropática. Certinho? Boa notícia. De cada 10 depressivos, de cada 10 ansiosos, 7 a 8 vão ser efetivamente tratados por esses medicamentos aqui em monoterapia. O que significa? Um ou outro. Não vou fazer associações. Então, tomo paroxetina, ou tomo venlafaxina, ou tomo esse citalopram, vou tomar um deles e vou tratar efetivamente a minha depressão, melhorando o humor e melhorando a motivação, e vou tratar efetivamente a minha ansiedade, diminuindo o medo e diminuindo a preocupação. 7 a 8. Infelizmente, esses 2 a 3 indivíduos que não responderem a essa terapia inicial, eles caem num local muito incomum, tá? Em que o prescritor vai ter que fazer agora tentativa e erro. Ele vai ter que ir fazendo trocas de medicações até tentar acertar uma.
inclusive usando antidepressivos e ansiolíticos atípicos, como a pregabalina, como a quetiapina, que é inclusive um antipsicótico, como a bupropiona, a buspirona, a mirtazapina. Por que eles são atípicos, gente? Porque eles têm um mecanismo diferente disso daqui, ó. Muitos deles envolvem dopamina, outros envolvem bloqueio de neurotransmissão. Então, aqui são fármacos ansiolíticos e antidepressivos com mecanismo atípico. Eu devo tomá-los como primeira escolha para tratar minha depressão? Nunca. Eu começo com a primeira escolha ou com os inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina. Se eles não derem certo para mim, se eu for um desses 2 a 3 indivíduos que não respondem a esse tratamento, aí eu posso pensar em terapias alternativas, atípicas, que alteram a neurotransmissão de dopamina, dificultam a neurotransmissão, enfim, terapias atípicas para minha depressão. Esse é apenas quando essa monoterapia aqui não funciona. Na próxima aula, vocês me lembrem de no comecinho falar de tricíclico e de imal, porque agora a aula já... Se vocês tiverem mais um tempinho, eu falo agora. Dá para falar agora, gente? Porque já fica gravado na mesma aula, não fica o assunto passando para a aula seguinte. Mais uns 5 minutinhos e eu consigo. Pode ser? Quem precisar sair, tudo bem. Depois assiste esse finalzinho da aula gravada. Vocês têm outra aula agora? Eu acho que não, né? Ah, e se tiver também é só 10 horas. Deixa eu só pegar um pouquinho do intervalo aí de vocês para eu terminar. Então, gente, entenderam isso? Se eu sou diagnosticado com depressão e ansiedade, tem que pensar que eu não estou em crise o tempo todo. Se eu tiver crise, ataque de pânico, eu vou correr para o hospital e vou tomar um benzodiazepínico ou um zolpidem. Lembra que eu posso usá-los tranquilamente de forma esporádica. O que eu não posso é usá-los cronicamente, que vocês viram os problemas todos, né? A gente viu na aula passada, amnésia com sonambulismo, sonolência, quedas, fraturas, dependência, tolerância, então muito preocupante. Aqui, para tratar cronicamente, eu vou usar medicamentos que aumentam serotonina e ou noradrenalina. A primeira escolha são os que aumentam só serotonina, muito efetivos para tratar depressão e ansiedade, só que não aliviam a dor neuropática. Lembra que a dor neuropática é a dor exagerada. Eu olho para a lesão, só que a dor que o indivíduo me relata é muito mais intensa do que aquela lesão ali justificaria. Então, na dor neuropática, há uma disfunção do sistema nervoso. É o caso da fibromialgia. Eu olho para os tecidos do paciente, nem lesão eu vejo. Não há lesão, não há ponto inflamatório, mas o paciente relata uma dor intensa. Então, se eu usar esses medicamentos aqui, que só bloqueiam a recaptação de serotonina, não vou ter efeito analgésico, só antidepressivo e ansiolítico. Já esses daqui que bloqueiam a recaptação dos dois, eu também tenho efeito, além de ansiolítico e antidepressivo, eu vou ter efeito analgésico também para dor neuropática. Oi, o que você vai perguntar aí? Alguém quem abriu o áudio? A fibromialgia é psicológica? A fibromialgia nós ainda não definimos claramente, não conhecemos, né, a doença, ela está sendo estudada ainda. Mas o que a gente sabe é que não há lesão. O indivíduo relata dor intensa, muito desconforto, e aí quando tem dor, né, você procura a lesão. Onde é o problema, né? Cadê a lesão? A gente não encontra. Não há ponto inflamatório, não há ponto lesionado, mas a pessoa relata dor intensa. Então a gente entende que é uma disfunção do próprio sistema nervoso. É uma alteração da neurotransmissão da dor, mas ainda nós não conhecemos a base fisiopatológica da fibromialgia. A gente sabe que essas medicações aqui, ó, que inibem a recaptação de serotonina e de noradrenalina, são analgésicas para dor neuropática. Então, elas funcionam na fibromialgia. Se vocês olharem aqui, ó, eu tenho aqui
as indicações de bula dos... Cadê? Aqui. Eu tenho as indicações de bula da duloxetina. Ela trata depressão, ansiedade, dor crônica, fibromialgia, osteoartrite do joelho, para pessoas com mais de 40 anos, e neuropatia diabética. Então, ela é um analgésico para essas dores neuropáticas. Na bula da venlafaxina não tem essa informação, mas ela também é. Porque ela também é um inibidor da recaptação de serotonina e noradrenalina. Então, no sistema nervoso central, esses dois fármacos vão bloquear o recaptador de noradrenalina e o recaptador de serotonina. Então, a serotonina não volta para dentro do neurônio e a noradrenalina também não volta para dentro do neurônio pré-sináptico. Elas ficam na fenda por mais tempo, estimulando o sistema nervoso central por mais tempo. Então, são também analgésicos. E como eu falei para vocês, se der errado com essas medicações, eu tenho que ir para os atípicos. Se der errado com as primeiras escolhas, eu vou para os atípicos, como bupropiona, buspirona, pregabalina, quetiapina. Aqui são fármacos, a quetiapina, inclusive, é um antipsicótico. A pregabalina é um antiepilético. Bupropiona eu uso para tratar a dependência do cigarro, da nicotina. Mas são medicações que pacientes que não responderam à terapia convencional podem responder a essas medicações. Então, por favor, eles não são primeira escolha. Eles vão ser usados em pacientes em que eu falhei, a primeira escolha falhou. E aí uma coisa que eu acho muito importante de falar. Pensa o seguinte, você vai ao médico e é diagnosticado depressão ou ansiedade. Ele te passa paroxetina. Eu disse que é uma medicação bastante bem tolerada, mas você quase virou do avesso com paroxetina. Você relatou todo tipo de reação adversa. Tremor, taquicardia, você engordou, você não dorme, enfim. Paroxetina foi um veneno para você. O que vocês acham que eu faço, gente? Eu já vou para um atípico ou eu tento outro da mesma classe? Tento fluoxetina, tento sertralina, tento citalopram. Tenta outro da mesma classe. Outro da mesma classe, viu, gente? Vocês vão perceber na prática clínica que isso é muito interessante. Apesar de serem fármacos com estrutura química muito parecida e com o mesmo mecanismo de ação, todos eles bloqueiam a recaptação de serotonina. Algumas pessoas respondem muito mal a uma molécula e muito bem a outra. Então, vocês vão falar assim, às vezes você está numa rodinha cheia de pessoas que tratam depressão, e aí você fala, às vezes nas minhas aulas, eu falo assim, paroxetina. Sempre tem um aluno que levanta a mão e fala, meu Deus, eu tomei isso daí e quase morri. Hoje eu tomo esse citalopram. Ai, maravilhoso. Acabou com a minha depressão, acabou com a minha ansiedade. Essa pessoa termina de falar, outra levanta a mão e fala assim, como assim? Eu tomo paroxetina, para mim ela foi maravilhosa. Eu quase morri quando eu tomei fluoxetina, me fez muito mal. Paroxetina que resolveu meu problema. Então, você vai ouvir vários desses relatos. Aí outro já levanta a mão e fala, não, fluoxetina que fez mal. Meu Deus, não tolerei. Eu só fui dar certo com sertralina. Então, você vai ver que essa resposta é muito individual. Mas o fato de fracassar com uma dessas escolhas não significa que você deva ir de cara para outra classe. Você vai trocar primeiro dentro da mesma classe. Normalmente, com uma, duas, três trocas, você já acha o fármaco que vai acertar para o tratamento da pessoa. Gente, depressão e ansiedade são dois transtornos tão pesados emocionalmente, que quando o paciente acerta, quando o prescritor acerta a prescrição e coloca o medicamento que de fato se adequa para aquela pessoa, você vai ouvir a seguinte frase do paciente: meu Deus, minha vida é antes e depois desse medicamento. Sumiu aquela vontade de chorar. As pessoas mais leigas falam assim pra gente. Sumiu aquela vontade de chorar. Sumiu aquela agonia. Ou seja, coitado, sumiu aquela ansiedade. Sumiu
aquela depressão que ele estava sentindo, mas que ele nem sabe relatar todos os sintomas. Às vezes ele fala, não, acabou. Aquela vontade que eu tinha de chorar, aquele desespero, ou então, não, aquela angústia, a minha insônia, estou dormindo bem agora. Como eu falei para vocês, insônia raramente é doença primária. Muitas vezes ela é secundária, é um quadro de ansiedade. Então eu trato aqui a ansiedade, ó, e a pessoa fala para você, nossa, agora eu estou até dormindo melhor. Ah, estou fazendo atividade física. Por que não fazia antes? Porque era depressivo, não tem motivação para nada. Aí começa a tratar com um antidepressivo, o humor melhora, e vai para atividade física, até os hábitos de vida melhoram. Para a gente terminar, vou falar só dessas duas classes aqui, porque são fármacos que já foram superados. Ainda são muito usados na prática clínica, mas já foram superados. Vou falar primeiro dos tricíclicos, para a gente finalizar. Tricíclico, gente. Amitriptilina, imipramina, clomipramina, nortriptilina são fármacos muito interessantes porque bloqueiam a recaptação de serotonina e bloqueiam a recaptação de noradrenalina. Tá parecendo com quem, gente? Fala aí, professor, você já falou disso. Esses fármacos bloqueiam a recaptação de serotonina e bloqueiam a recaptação de noradrenalina. Então, ele aumenta a quantidade desses dois neurotransmissores. Trata a ansiedade, trata a depressão e trata a dor também, porque aumenta a noradrenalina também junto com serotonina. Bloqueia a recaptação dos dois. Se parecem com quem, gente, que eu já falei aqui? IRSN? Com os inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina. Qual que é a diferença? Gente, esses daqui, eles se ligam em outros receptores do cérebro, eles são promíscuos. Por isso, eles têm uma gama de efeitos adversos grande. Esse aqui não, eles são seletivos. Eles só bloqueiam a recaptação de serotonina e noradrenalina, eles não agem em outros receptores do cérebro. Então, eles têm pouquíssimos efeitos adversos relacionados. Esses aqui não, são fármacos promíscuos. Bloqueia a recaptação de serotonina? Sim. Bloqueia a recaptação de noradrenalina? Sim. Nesse sentido, se parecem com os inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina? Se parecem. Só que eles saem se ligando em outros receptores do sistema nervoso e provocam uma vasta gama de eventos adversos, de reações adversas medicamentosas. Então, por isso, eles acabaram sendo superados por quem? Por venlafaxina e por duloxetina, que são fármacos. Também aumentam serotonina e noradrenalina, sem todos os efeitos adversos que os tricíclicos provocam. Então, os tricíclicos acabaram sendo superados por esses daqui. Inclusive, tricíclico provoca sono, porque eles também interagem com os receptores de histamina. Então, eles provocam sono, entre muitas outras reações adversas, tá, gente? Eles diminuem o limiar convulsivante, então eles têm várias e várias outras reações adversas, porque são promíscuos, são fármacos que se ligam em tudo quanto é tipo de receptor no sistema nervoso central. Então, eles acabaram sendo superados por esses daqui, que têm o mesmo mecanismo de ação, aumenta a noradrenalina e serotonina, sem ter todas as reações adversas que os tricíclicos têm. E para finalizar, os inibidores da MAO. Quem é a MAO, gente? A MAO é a monoamina oxidase. É uma enzima que degrada a serotonina e é uma enzima que degrada noradrenalina. No depressivo e no ansioso, gente, eu quero degradar serotonina e noradrenalina ou eu quero mantê-las mais ativas? O que eu quero no depressivo e no ansioso? Eu quero degradar serotonina e noradrenalina ou eu quero aumentar a quantidade delas no cérebro? Aumentar a quantidade. Aumentar a quantidade. Por isso, gente, que como a MAO, monoamina oxidase, é uma enzima que degrada serotonina e noradrenalina, nós desenvolvemos e foram os primeiros antidepressivos descobertos, ainda na época da Segunda Guerra Mundial, na década de 50 do século passado, nós descobrimos os inibidores da MAO, por isso a gente chama eles de IMAO, inibidores da monoamina oxidase.
Ou seja, eles inibem a enzima que degrada serotonina e que degrada noradrenalina. Exemplos: moclobenida, tranilcipromina. Pouquíssimos usados, tá, gente? Por quê? Perfil de reações adversas graves, difíceis de serem usados, tá? Efeitos tóxicos possíveis. Inclusive, eles podem, como eles inibem a MAO, eles podem aumentar demais serotonina e noradrenalina, inclusive a níveis tóxicos do sistema nervoso. Então, são fármacos difíceis de lidar, porque eles são muito potentes. Inibir a MAO aumenta demais os níveis de serotonina, porque a serotonina deixa de ser degradada. Aumenta demais os níveis de noradrenalina, porque ela deixa de ser degradada. Então, inibir MAO tem um efeito muito potente, potente a ponto de se tornar tóxico. Então, é difícil de lidar com os inibidores da MAO. Eles podem provocar, inclusive, uma síndrome fatal, chamada síndrome serotonérgica, que é gerada por um excesso de serotonina no cérebro. Então, por terem um perfil de segurança muito ruim, os IMAUs caíram em desuso. Vocês vão ver eles sendo pouco usados. Eles vão cair aqui, ó. Eles vão ser usados por aquelas pessoas que eu falei para vocês que a terapia convencional não funcionou. Então, não deu certo aqui. Aí, uma das opções é tentar um IMAU. Mas está lá no final da fila, tá? É melhor tentar um desses atípicos aqui primeiro, que são mais seguros, antes de ir para um IMAU. Dúvidas, gente? Uma curiosidade, só para vocês saberem, quando nós comemos laticínios, queijo principalmente, o queijo tem uma monoamina chamada tiramina. A tiramina tem um efeito no nosso corpo semelhante ao da adrenalina. Então, quando a gente come tiramina, nós temos monoaminas oxidases, MAOs, que degradam a tiramina. Senão ela provoca uma reação no nosso corpo semelhante a uma descarga adrenérgica, com muito taquicardia e pode até ser fatal. Quando eu tomo esses medicamentos, eu não posso, em hipótese nenhuma, comer leite e derivados, especialmente queijos, porque aí eu vou absorver tiramina, mas a minha MAO vai estar inibida por eles. Aí eu não degrado a tiramina, porque a MAO degrada a tiramina do queijo. Então ela se acumula no meu corpo, quando eu estou tomando esses medicamentos, a MAO fica inibida. Então se eu comer queijo, a tiramina se acumula no meu corpo e eu tenho uma síndrome adrenérgica, taquicardia intenso, podendo até levar à morte. Então é mais um problema dos MAOs, eles têm até uma toxicidade alimentar também. Sobre o uso deles, eu devo evitar o uso dos queijos. A moclobenida é mais seletiva para a MAO do cérebro, então ela deixa a MAO dos tecidos, do intestino, do fígado, livre para metabolizar a tiramina. Só que também ela é menos potente, é um antidepressivo mais fraco, antidepressivo e ansiolítico. Essa é a primeira classe, tá, gente? Mas como é muito tóxica, como o manejo dela é difícil, ela foi superada pelos tricíclicos, depois vieram os inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina, que superaram os tricíclicos. Então, por isso, hoje, esses aqui são a primeira escolha e esses aqui são a segunda. E se não der certo com eles, eu tenho antidepressivos atípicos, com mecanismos diferenciados, normalmente envolvendo dopamina, acrescentando aqui uma relação com dopamina, um terceiro neurotransmissor. Não está diretamente vinculado à depressão, mas que em alguns indivíduos parecem fazer efeito, especialmente naqueles que são refratários ao tratamento de primeira escolha.